Muito bem, começamos aqui a explanação completa da minha metodologia de ensino de idiomas para a tecnologia da informação. Para você que não me conhece, eu sou Jorge Bastos, professor de idiomas há mais de 20 anos, mais de 13 mil alunos da Udemy e Kiwify e engenheiro de software há mais de 8 anos. Meu objetivo aqui é acabar com aquela dor de perder oportunidades de trabalhar fora, seja migrando de país ou trabalhando aqui no Brasil, ganhando em euro e dólar, e não conseguir isso porque não se fala o inglês ou não fala o espanhol como um diferencial além do inglês, sobretudo quando a pessoa vai trabalhar como nômade digital. Então, o objetivo aqui é explicar como funciona a minha metodologia de ensino para que você possa extrair ao máximo ao vir fazer o curso comigo ou ao adquirir os meus cursos que já estão gravados, que já são os cursos prontos. Se caso você tenha dificuldade de aprender com o curso gravado, você pode optar por estar fazendo aula diretamente comigo em aulas online, porém onde você tem a interação igual teria como estamos falando aqui one-to-one, né? Um a um. Então, se você não gosta do curso gravado, há essa opção também. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos entender como funciona a minha metodologia de ensino. Basicamente, eu construí essa metodologia em 2013, quando eu comecei a lecionar o inglês para a tecnologia da informação in loco, ou seja, dentro das empresas, ensinando com aulas presenciais. Neste momento, eu estava migrando de profissão, eu estava saindo da área que eu tinha me formado, que era publicidade e propaganda, e eu estava me especializando na área de tecnologia da informação. Por isso foi a forma que eu consegui adentrar e me especializar também. Foi através das aulas de inglês específicas para os desafios que as pessoas tinham dentro desse contexto que eu fui aprendendo também e depois fiz formações e comecei a trabalhar na área. Então, basicamente, a minha metodologia, eu criei ela dividida em 3 partes. A primeira parte é onde nós vamos aprender a pronunciar as palavras corretamente. E eu chamo essa primeira parte de aprendizado da fonética, porque é exatamente ao você aprender como pronunciar corretamente as palavras que vai tornar mais fácil a interiorização de conteúdo dessa língua. Então, quando você sabe como que pronuncia uma palavra na hora que você vê ela, o fato de você saber pronunciá-la corretamente acelera a introjeção, a incorporação daquele termo. E isso faz com que, na hora que você ler a frase, o entendimento dessa interiorização fica mais fácil depois para você falar, porque você não vai ficar tentando pensar se está pronunciando certo, se está escapando alguma coisa, não vai ter essa cobrança que comumente nós brasileiros temos quando vamos aprender um novo idioma. Então, a primeira parte da fonética vai permitir você construir todo o arcabouço de falar corretamente sem ficar se cobrando mais. Depois, a segunda parte, eu chamo de autoimersão. E é exatamente nesse ponto que a maior parte das pessoas pulam fora. Elas desistem e acabam não prosseguindo. Elas vão bem no estudo da fonética, aprendem a pronunciar corretamente, começam a fazer exercícios de interiorização de conteúdo com podcasts mais simples, começam a introjetar conteúdo. Na hora que nós vamos para a autoimersão, muita gente pula fora do barco. Por que que isso acontece? Vamos entender então o que é essa autoimersão. A autoimersão é basicamente uma maneira que você vai criar, que você vai se exercitar de forma que como você estivesse imerso em uma cultura, em um país que estivesse somente com aquela língua que você está treinando, seja o inglês ou o espanhol, no nosso caso. Então, o que vai acontecer? Nós sabemos que quando você estuda aqui comigo, vamos supor que você está fazendo aula online comigo, durante o período ali de mais ou menos 1 hora, você vai ficar recebendo e sendo bombardeado com conteúdo de inglês. Você vai estar me ouvindo, eu vou estar corrigindo você vai estar prestando atenção, vai estar construindo na sua cabeça o que nós chamamos de train of thought, né, que é a linha de raciocínio. E aí o que acontece? Saiu dessa 1 hora, foi para casa, saiu,
vai na padaria, vai no supermercado, vai passear, né, vai no cinema, você está imerso novamente na sua língua mãe. E você só tem aquele momento com o professor recebendo o conteúdo da língua. O objetivo da autoimersão é começar a trazer o conteúdo da aula para outras facetas da sua vida, de forma que você comece a ficar bastante bombardeado com esse conteúdo, tal qual estivesse em um outro país. Se não é o seu caso, se você não está, por exemplo, morando fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou qualquer país que tenha como primeira língua a língua inglesa, ou para quem está estudando espanhol, você não está imerso numa cultura que só se fala a língua espanhola, vai ficar mais difícil a prática. Então, o que eu recomendo de exercícios de autoimersão? Primeiramente, todos os seus gadgets, TV, celular, computador, videogame, tudo em inglês. Esse é o primeiro ponto. E é aqui exatamente que as pessoas meio que pulam fora. Porque uma vez que você está acostumado a ver tudo em português e do nada você tem que lidar com menus em inglês, isso já causa um estranhamento, já causa uma certa resistência das nossas mentes. Então, primeiro ponto, todos os gadgets, tudo que você utiliza, tablet, se eu ler no Kindle, põe em menu em inglês, põe a conta das suas redes sociais todas em inglês também, menu da TV, seu computador, seu desktop, seu laptop, coloque o máximo possível para que você possa ter a experiência em inglês. Fala para Alexa que você está treinando em inglês e para conversar com você só em inglês. E outros gadgets também, tudo em inglês. No caso, você estiver estudando espanhol, tudo em espanhol para você criar essa auto-imersão. Segundo ponto, filmes dublados. Faça uma abolição disso. Abula isso da sua vida. Retire isso da sua vida. Filmes legendados. Áudio original em inglês. Se for um filme espanhol, áudio em espanhol. Tá? E aí, legendas em português no primeiro momento. Quando você vai evoluindo, vai ganhando mais corpo, vai ganhando mais conteúdo, você vai buscar, quando possível, colocar a legenda em inglês para filmes que tenham como língua inglesa, filmes espanhóis, legenda em espanhol, se tiver, para você fazer a associação do que você está ouvindo com aquilo que você está lendo. Isso é extremamente importante, você vê como se pronuncia num filme, numa série, aquela palavra, e a interiorização vai ser mais fácil junto com os outros exercícios que você já vai estar fazendo. Só até aí, nós já temos bastante elementos que já fazem muitas pessoas desistirem. Outros pontos que eu costumo pedir para os alunos que são mais aleatórios, que são a música. É importante você pegar músicas e tentar entender a música junto com a letra, e depois lá no meu curso eu ensino como que você vai pegar excertos da letra e trazer para o seu contexto, inclusive de tecnologia. Um outro ponto são os jogos. O videogame hoje é tudo áudio, né? E você também vai retirar o dublado dos jogos e vai jogar o jogo com áudio original, em primeira instância com a legenda em inglês especificamente. Se não tiver a legenda em português, coloca a legenda em inglês. Outro ponto, leitura. Se você está em processos iniciais de uma língua, não adianta querer pegar um livro complexo ou uma documentação complexa e querer entender tudo. É legal você ir aos pouquinhos e trabalhando a sua ampliação de vocabulário a tal ponto que você vai se sentindo mais confortável em pegar uma documentação, em pegar um livro, tá? Para você ir aumentando esse vocabulário. O que eu recomendo, que inclusive está dentro do meu curso lá, que é legal de se fazer, eu mesmo acho muito interessante, porque é uma forma de você ganhar conteúdo e não parecer tão maçante, tão pesado. Se for legal para você, busque ler história em quadrinhos em inglês. Basta você colocar no Google e pesquisar por histórias em quadrinhos. Você coloca lá Comic Books in English e aí você vai buscar ler histórias em quadrinhos, porque é curtinho, não são longos, não é igual um livro, por exemplo, em que você vai ter a oportunidade de ampliar o vocabulário, ampliar conteúdo.
Então, todos esses pontos em que eu falei, de você mudar o idioma nos gadgets que você tem, né, computador, celular, videogame e tudo mais, são pontos que vão fazer com que a sua mente vá se acostumando com uma imersão. Embora o seu contexto de conversar com pessoas, se você está morando, como eu disse, né, se você não está morando fora e você está morando aqui no Brasil ou num lugar que não tem pessoas, né, que estão conversando inglês com uma frequência maior, às vezes na família nós não temos pessoas para conversar em inglês. Eu sei que existem alguns pontos sensíveis, por exemplo, no caso, muitas pessoas assistem filmes dublados porque gostam de assistir com a família, e a partir do momento que eu falo, tem que assistir o filme com legenda, tudo, isso acaba criando um distanciamento, porque o professor falou para eu assistir legendado, aí a pessoa da família fala, mas eu não quero assistir legendado, eu quero assistir dublado, isso é coisa com você que está aprendendo idioma, eu não quero. Então, você vai ter que saber aí ser flexível, conversar com sua família, a tal ponto de explicar, olha, o professor pediu para eu treinar ouvindo esse filme em inglês, então eu vou assistir em inglês, tá? E aí depois você assiste um outro filme com a família. Ou você pode fazer uma coisa interessante, procure assistir filmes que você já assistiu com a sua família, ou filmes que você já conhece do início ao fim, e assista ele novamente em inglês, primeiramente com a legenda em inglês, tá? E aí no momento futuro nós vamos retirar a legenda. Então esse foi o segundo ponto. E o terceiro e último ponto da minha metodologia é a exposição externa. Uma vez que você treinou bastante fonética, pronunciou corretamente, ganhou confiança, começou a criar uma auto-imersão, mudando tudo ao seu redor em inglês, você se sentiu confiante o suficiente, agora você está preparado para conversar com outras pessoas, seja no trabalho, seja em meetups, que as pessoas se reúnem para praticar idiomas em grandes cidades. Existem locais que o pessoal se reúne em lanchonetes, em restaurantes, e ali o pessoal só conversa em um idioma específico, geralmente em inglês, mas tem de outros idiomas também, eu já vi de espanhol, de alemão, de italiano, francês. Então é muito bacana porque além de você ampliar networking, é uma forma de você praticar o idioma. Você, por exemplo, começar a pleitear vagas para trabalhar em empresas no exterior ou até mesmo empresas aqui no Brasil que atendem clientes lá fora. Isso está se ampliando cada vez mais, sobretudo agora com a expansão aqui no Mercosul, com Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai investindo cada vez mais em tecnologia, em virtude de terras raras e oportunidade de se instalar os grandes data centers de inteligência artificial, vai se exigir cada vez mais, tanto o inglês, e no caso para esses locais, o espanhol também como um diferencial para você se destacar na área. Então você vai começar a pleitear entrevistas de trabalho, você vai começar a participar de meetups onde ocorrem reuniões que vêm pessoas de fora falando o inglês, falando o espanhol, e aí algumas dessas situações você não tem headset de tradução em tempo real, então você tem que meio que se virar. Então aquele que está com o idioma afiado, ele sai na frente, ele entende, ele consegue estabelecer vínculos de relacionamento profissional, ele consegue conversar, trocar ideias, e isso é muito bacana porque pode ampliar os seus objetivos. Você pode ver oportunidades de expandir sua carreira, de mudar de trabalho ou de conseguir projetos novos, porque você consegue conversar na língua que está sendo exigido. Isso é extremamente importante. A área de tecnologia da informação, na minha visão, é a área que mais exige fluência, em primeira instância do inglês, e agora, mais fortemente está surgindo com o espanhol também, exatamente pelo fato de que tudo que sai em primeira instância em tecnologia sai na língua inglesa. Então é documentação, são palestras, vídeos, cursos, tudo vai sair primeiramente em inglês. E se de repente você não encontra um curso de uma determinada tecnologia nova que saiu
na língua portuguesa, pode ter certeza que já saiu ela em inglês. E se você tem um inglês já avançado para fluente, você vai conseguir fazer esse curso e sair na frente. Então, resumindo, a minha metodologia ela é dividida em 3 pontos. A fonética, para desenvolver a fala correta, e isso ajuda na autoestima de você sentir confiante. Depois a autoimersão com todos aqueles processos e finalmente com a exposição externa, que aí é exatamente onde você começa a galgar seus passos, conversando e se interagindo e colocando em prática tudo aquilo que você treinou nos 2 passos anteriores. Se você chegou até aqui é porque você gostou da minha didática, então eu espero que você possa se tornar meu aluno. Se você já foi meu aluno, me indique por gentileza para os seus amiguinhos. Eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida já deixe aí no comentário que eu vou ter o prazer em te responder. Nós nos vemos na próxima. Goodbye!